tudo bem? Gente, tá um frio aqui em São Paulo. Hoje vocês vão entender. Eu vou falar que São Paulo está muito in. Hoje vai ser uma coisa que vai ficar muito clara nessa live, que é o in na medicina chinesa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início, o princípio em que se baseia, né, a medicina chinesa. Que na verdade, se a gente for parar assim para pensar, a medicina chinesa é a medicina mais antiga que existe e que é praticada até hoje, tá? Então, se a gente parar para pensar por esse lado, nossa, ela é super antiga. Eu já vou adiantar que ela tem mais de 5.000 anos. Ela é praticada até hoje. E ela dá resultados, é porque de fato ela tem um quê aí de misterioso e de interessante, né? Que a gente deve, pelo menos, tentar conhecer um pouquinho a respeito, saber do que se trata, para ver se você se identifica, se você curte, se você quer praticar, se você quer receber, né? Independente de qualquer coisa, isso acaba sendo bastante interessante, tá? Então, falar sobre medicina chinesa acaba sendo um desafio, porque ela é algo muito diferente do que a gente conhece como medicina tradicional ocidental, né? Então, a medicina oriental, ela é diferente, ela traz bases diferentes, ela vem com princípios diferentes, ela trata o ser humano de uma forma diferente. Então, toda a abordagem dela é diferente da nossa medicina. Isso não quer dizer que ela é melhor ou que ela é pior, mas que de repente ela é interessante para pelo menos trabalhar em conjunto e conseguir resultados muito melhores, tá bom? Bom, eu separei aqui algumas coisas interessantes, pelo menos ao meu ver, né, pra gente poder falar hoje. Então eu vou explicar no que se baseia a medicina chinesa pra gente poder ter tanto resultado. E antes disso, eu vou só falar uma coisinha, um relato aqui que eu fiz ontem, né? Ontem eu tive uma vizinha, eu moro num condomínio, e aqui o pessoal sabe que eu faço acupuntura. E ontem uma vizinha, essas coisas, coincidências da vida, dois vizinhos pegaram o elevador e um falou pro outro, né? Foi uma mulher e um homem. O homem falou assim pra mulher, né? Ele tá com um bebezinho de 1 mês. Aí ele falou, ele tá com muita cólica, não sei o quê. E por coincidência, ou não, né? Eu não acredito muito no acaso. A filhinha dela tinha se tratado comigo, eu fiz acupuntura na bebezinha dela com meses. E com 2 sessões de acupuntura ela parou de sentir cólicas. E aí eles já me chamaram e ontem eu fui lá fazer, eu devia ter tirado foto, gente, é tão lindo. Não uso agulhas em criança, né, porque o pessoal vai ficar achando isso, mas é engraçado porque criança responde muito bem à medicina chinesa. Então a medicina chinesa, ela realmente é algo assim, bem diferenciado, tá? Muito diferente da nossa medicina, então a gente já não trata um bebê, por exemplo, com remédio, tá? Então, só pra gente começar a entender, da onde surgiu esse negócio de medicina chinesa? A medicina chinesa, ela tem os primeiros relatos há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, totalizando, ela tem mais de 5.000 anos. E ela começou pela observação dos chineses para a natureza. Eles começaram a perceber que, olhando para a natureza, eles teriam as respostas para todas as perguntas que porventura eles tivessem, contanto que eles olhassem com um olhar bem atento. E aí eles começaram a observar essa natureza e aí eles começaram também a perceber coisas do tipo: dependendo do tipo de chá que a gente toma, se tá com dor de barriga, ela melhora. Então aquele chá é bom para dor de barriga. Se a pessoa tem dor de cabeça e ela toma o chá tal, então aquele chá é bom para dor de barriga. Isso a gente faz até hoje, de uma forma empírica, cada cultura do seu jeito. Todo lugar, se a gente for lá na Amazônia, eles vão ter 500.000 tipos de chá, um para cada problema que a gente tem. É muito uma coisa de medicina de avó, sabe? De tia-avó, dessas coisas. Então a medicina chinesa começou meio que assim, de uma forma muito empírica, né? De uma forma mesmo de observação. Fulano tava com dor de tal coisa, tomou tal chá, então esse chá é bom para tal coisa. E começou a ser passado do boca a boca. E aí, há uns 3.000 anos antes de Cristo, eles resolveram escrever isso em alguns livros. E aí eles começaram a relatar o que eles observavam de movimentos da natureza e de tudo isso de chás, de tudo que eles faziam. Outra coisa importante que os chineses observaram é que fazer alguns movimentos com uma pedra quente ajudava a diminuir dores, né? E aí até hoje a gente usa, por exemplo, o princípio das massagens e das massagens com as pedras quentes. Então, a medicina chinesa, ela é muito aplicada, os conceitos são extremamente amplos e aplicados até hoje, né? Então, daí surgiram esses primeiros pensamentos
dessa medicina que é milenar, tá? Bom, mas em que exatamente a medicina chinesa se pauta? Então, primeira coisa, gente, que eles observaram é que existe uma energia. E todo mundo, ela tem uma energia. Todo mundo tem energia em si. Já até perceberam que algumas vezes a gente sente choque em alguns momentos, né? A gente tem um monte de leis físicas que falam que a gente tá lá e que a gente, de fato, tem esse quê de energia. Só que na medicina chinesa, eles perceberam que essa energia, que eles chamaram de Qi, ela é presente, eles chamam isso de princípio até mesmo, né, do universo, né, essa medicina chinesa. E ele fala que ela deu origem a tudo que a gente tem no mundo. Tudo que é material, tudo que é imaterial, tudo que nós temos no mundo, ela tem origem nessa energia. E essa energia, que é o Qi, ele foi dividido em duas, que é o Yin e o Yang. Acho que todo mundo já ouviu falar de Yin e Yang, né? O que é o Yin, o que é o Yang? O Yin e o Yang são duas energias que elas são opostas. Então, o Yin e o Yang, eles significam mais ou menos assim, ó. O Yin é a noite, o Yang é o dia. O Yin é o frio, por isso que eu brinquei, né, que hoje São Paulo está muito Yin. Então, o Yin é o frio, o Yang é o calor. Então, eles são duas energias que elas são opostas. Mas se a gente for parar para pensar, uma não existe sem a outra. A gente ia saber o que é frio se a gente não soubesse o que é calor? Se só existisse frio, o frio ia se tornar normal e não ia existir o contraponto. Então, o Yin e o Yang, elas são essas energias contraponto. Só que a gente não tem o tempo todo Yin, o tempo todo Yang. Elas são duas energias que estão em movimento. Ou seja, elas se transformam de Yin e Yang o tempo todo. Quer ver um exemplo prático? Eu falei aqui que a noite é Yin e que o dia é Yang, tá? Então, quando eu tô meia-noite, eu tenho o ápice do meu Yin. Quando eu tô no meio-dia, eu tenho o ápice do meu Yang. Só que do meia-noite pro meio-dia, o Yin vai começar a diminuir e o Yang vai começar a aumentar. E aí no meio-dia, eu tô no mínimo do meu Yin e no máximo do meu Yang. Deu meio-dia, começa novamente o Yang a aumentar, a diminuir e o Yin a aumentar. E aí quando é meia-noite, eu tô novamente no meu ápice do meu Yin e no meu mínimo de Yang. Então elas são duas energias que elas são opostas, mas elas acontecem ao mesmo tempo, tá? A mesma coisa, por exemplo, quando eu penso na chuva, por exemplo, né? Então, o Yin é material e o Yang é o que é imaterial. Então, a gente vai falar assim, ó, o Yin é a chuva caindo. O Yang é quando a gente tá com essa água evaporando para formar novamente a chuva. Então, ele é cíclico, né? O Yin, a chuva cai, no Yang, ela evapora e sobe. Chuva cai, ele evapora, volta pro Yang. E aí a gente consegue trazer esses conceitos para nossa vida, para nossa saúde, tá? Então, quando a gente tá, por exemplo, num processo de febre, a gente tá com excesso de Yang. E aí, de alguma forma, a medicina chinesa, ela vê de uma forma muito mais simples do que a nossa medicina ocidental, o processo de saúde de doença, tá? Então, para a medicina chinesa, você ser saudável quer dizer que a sua energia, o seu Yin, o seu Yang tá fluindo normalmente, tá tudo bem. Em contrapartida, se não está tudo bem com o seu Yin, com o seu Yang, você tá num momento de problema de debilidade, né? De qualquer problema mesmo de saúde. Então é aí que vai surgir a doença. Na medicina chinesa, a doença ela primeiro começa num nível energético. E aí ela vai começar a se materializar e aí sim ela vira um problema de fato. Então, o chinês, ele trabalha muito no sentido de prevenção. Ele não fica, se vocês olharem os orientais de uma forma geral, eles vivem muito mais tempo, com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida. Mas por que eles vivem com mais saúde, com mais qualidade de vida? Porque eles vivem a medicina oriental, que é uma medicina de prevenção, tá? Então, por que ele trabalha a prevenção? Então, a medicina chinesa, ela tá baseada em 4 pilares. O primeiro pilar é a alimentação. Eles tomam muito cuidado com tudo que eles comem. Eles não são, se vocês repararem a comida, vou falar aqui uma coisa que pro chinês a gente faz erradíssimo. Aquela Coca-Cola gelada trincando. Isso pro chinês, gente, é um crime. Por quê? Porque dentro do nosso corpo, a gente tem um organismo, um metabolismo quente.
né? Dentro da gente, tudo tá ali a 36 graus, mais ou menos. Então, a gente tomar uma Coca-Cola gelada, você vai abaixar a sua temperatura interna. Isso é muito ruim para a medicina chinesa. Você está causando malefícios para o seu corpo. Então, presta atenção. O que que os chineses, né? Os chineses, os japoneses, enfim, eles usam como, se eles forem beber algo na hora da comida, o que que eles tomam? Eles tomam o misoshiro, por exemplo, que é uma sopinha. Então, ela é quente também. Então, a comida deles, eles vão ter esse cuidado. Sem contar que eles também separam a comida pelo que é yin e pelo que é yang, né? Então, comidas, por exemplo, pimenta é yang, né? Uma hortaliça, um brócolis é yin, tá? Uma coisa importante que eu não falei é que ser yin e ser yang muitas vezes vai depender da comparação. Eu falei que meio-dia e meia-noite, eles são meio-dia yang, meia-noite yin. Mas, e 3 horas da tarde? Ela vai ser yin ou ele vai ser yang? Aí depende, né? Se eu comparar com meio-dia, que é o ápice do yang, então o 3 horas da tarde vai ser yin. Agora, se eu comparar com meia-noite, que é o ápice do yin, ela vai ser yang, tá? Então, é tudo muito comparativo quando eu falo em medicina chinesa. Então, essa questão da energia, é o que eu falei pra vocês, está completamente, constantemente em mutação, né? Então, o tempo todo, essa mutação está acontecendo. Isso é muito legal, é muito interessante, porque se a gente pensar dessa forma, a medicina chinesa, ela enxerga, por exemplo, um tumor, para eles, tem a mesma origem de uma pedra nos rins. Então, a forma de tratamento para a medicina chinesa, dependendo de como for o diagnóstico, ele pode ser a mesma, né? Então, a gente está sempre falando nesse sentido. Então, a medicina chinesa, ela vai fazer esse cuidado. Então, primeiro pilar, alimentação. Segundo pilar, exercício físico. É muito comum a gente ir nos parques, a gente em qualquer lugar, sempre vai ter um oriental praticando atividade física. Para eles, isso é muito importante, tá? Terceiro pilar importante, meditação. Eles falam que não adianta nada cuidar da saúde do corpo e não cuidar da mente, não cuidar do espírito. Então, eles fazem a meditação deles sempre, né? Então, alimentação, exercício, meditação. E aí, eles têm a acupuntura, né? Que são as técnicas de medicina chinesa, de uma forma geral, que ajudam a deixar essa energia sempre fluindo da forma mais positiva possível. E a última, que me fugiu agora, deixa eu ver se eu lembro. A fitoterapia, que é utilizar as ervas, né? Utilizar as plantas, sempre no sentido de fortalecer, de favorecer a saúde deles. E aí entra uma outra coisa também muito importante, né? A gente, depois do Yin Yang, a gente vai ter uma outra teoria que é chamada de teoria dos 5 elementos, né? Ou dos 5 movimentos. E o que é essa teoria dos 5 elementos ou dos 5 movimentos? Então, como eu dei esse exemplo do dia, das horas do dia, e que o Yin vai aumentando, o Yang vai diminuindo, eu vou ter 5 elementos, né? Ou 5 movimentos, que são madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses 5 elementos ou desses 5 movimentos, eles têm o que a gente chama de Zhang e de Fu. O Zhang é um órgão correspondente, o Fu é uma víscera correspondente. Gente, há 3.000 anos atrás não existia anatomia. E os chineses já sabiam de tudo isso, tá? Então, eles perceberam que a madeira, eles deram o nome de madeira para a pessoa que tem, ou melhor, para o elemento que tem o fígado como Zhang, né, como órgão, e a vesícula biliar como Fu. Então, pessoas que têm mais problemas, né, relacionados a fígado e vesícula biliar, muito provavelmente vai ter o elemento madeira em desequilíbrio. Então, todo mundo tem os 5 elementos. Só que a gente pode ter algum desses 5 elementos em desequilíbrio. Ou seja, esse elemento, ele não é o forte da pessoa. Ele costuma entrar em desequilíbrio e aí os problemas de saúde dela vai estar ligado a esse desequilíbrio. Então, o elemento madeira está ligado mais ao fígado e à vesícula biliar. Só que na medicina chinesa, o fígado não é só um órgão de desintoxicação, por exemplo, né? Ele tem outras funções que são energéticas. E aí a gente vai falar nas próximas lives, tá?
Depois, né, do meu elemento madeira, eu tenho o elemento fogo. O fogo, ele tem como Zang, como órgão, o coração, e como Fu, né, como víscera, o intestino delgado. Então, novamente, pressão alta, problemas relacionados ao coração, problemas relacionados ao intestino delgado, a pessoa pode ter um desequilíbrio em fogo. Aí a gente tem o próximo elemento que é terra. Terra é um elemento, né, muito de equilíbrio. Ele tem como órgão o baço pâncreas e na medicina chinesa ele junta o baço e o pâncreas como sendo o mesmo elemento, né? E como Fu, ele vai ter o estômago. Então, problemas de baço, problema de pâncreas, problemas de estômago, gastrite, qualquer coisa assim, a pessoa que tem mais sensibilidade, né, nesses órgãos, nessa víscera, essa pessoa possivelmente vai ter um maior desequilíbrio no elemento terra. Aí vem o próximo elemento, né, que é o elemento metal. Metal é um elemento que ele tá ligado ao pulmão, ele tá ligado ao intestino grosso. O metal é o elemento das pessoas que são muito alérgicas, sabe? Pessoa que tem muita alergia, bronquite, rinite, todas essas ites é muito comum em quem tem ali uma deficiência no elemento metal. E por fim, o elemento água, que está relacionado ao rim e à bexiga, que são dois órgãos assim. Então, quem tem pedra nos rins, é que a pedra nos rins, né, o fato de ser pedra, tá mais ligado com uma outra característica do próprio corpo dessa pessoa do que ao elemento água de uma forma geral. Mas o elemento água, ele tá muito ligado a cistite, né, qualquer problema que seja no rim e na bexiga. Então, pessoas que tendem a ter problema de rim e de bexiga, eles são pessoas que têm mais desequilíbrio no elemento água. Ah, mas é muito evasivo falar só isso, gente. Por quê? Isso é uma coisa muito rica. Essas teorias todas, elas são muito ricas. Eu tô fazendo aqui um apanhadinho, né? Um super resumão. Eu vou fazer uma live sobre cada um desses elementos. Por quê? Porque esses elementos, eles não trazem só o órgão e a víscera que a gente tem como se fosse mais desequilibrado. Ele traz uma série de características físicas. Por exemplo, a pessoa que tem mais desequilíbrio em metal, a gente às vezes consegue perceber essa pessoa por outros motivos. Então, por exemplo, é uma pessoa mais fechada. Ela não costuma muito falar sobre o que ela sente. É uma pessoa que gosta muito da cor preta. É uma pessoa que ela gosta muito, assim, de sabores mais picantes, né? Então, ela tem umas peculiaridades que vão muito além do que isso. Ela tem mais propensão a ter problemas de pele. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, psoríase, qualquer tipo de dermatite, qualquer tipo de dermatose, essa pessoa vai ter mais problema com isso, tá? O fato de ser fumante, ou a Ariane perguntou, fumante. O fato de ser fumante, ele pode te levar a ter um problema maior de pulmão, né? Um problema maior de metal. Mas não necessariamente que você teria se você não fosse fumante, né? Isso pode sim te causar um monte de coisa. Mas quem é elemento, assim, metal, ele tem essas características. Já quem é elemento terra, por exemplo, é uma pessoa muito preocupada. Sabe aquela pessoa que se preocupa com tudo? O problema é do vizinho, mas a pessoa perde o sono, né? Então é uma pessoa muito preocupada, é uma pessoa que ela é mais equilibrada, ela não é tanto assim de falar. Essa pessoa, ela tem mais problema, por exemplo, de estômago. É muito comum ela ter problemas de estômago, tá? Então, essa pessoa vai ter outros tipos de problema. Então, quando eu chego pra atender uma pessoa com qualquer problema de saúde, eu vou fazer uma anamnese, eu vou fazer uma avaliação. Nessa avaliação, a pessoa vai chegar pra mim e vai falar quais são os problemas que ela tem. Normalmente, ela não vem com um problema, ela vem com vários, tá? E aí, quando ela começa a relatar, você começa a escutar, você começa a perceber que os problemas dela ou estão relatados ali, são de um elemento, ou ele é desse elemento e de um do lado ali, um próximo. Por quê? Porque quando o elemento tem muito problema, ele começa a atacar outros elementos. Ele começa a sugar a energia de outros elementos. Então, uma pessoa que tá com um problema de saúde muito, muito mais agravado, isso quer dizer o quê? Que esse problema já saiu ali de um elemento, ele começou a passar por vários elementos e vai ficando mais difícil de tratar. A boa notícia é, se a gente conseguir descobrir a razão dos problemas e a gente começar a tratar a razão desses problemas, a melhora, ela é imediata, ela é muito rápida. Então, a medicina chinesa também, ela tem esse lado positivo, ela é muito rápida.
o que eu mais pego, né, assim, de paciente? Agora, na pandemia, é muito comum pegar pessoas com problema na coluna, principalmente na lombar, por conta da forma que as pessoas estão trabalhando, né? Fica ali muito torta para trabalhar. E também tá muito comum as pessoas com problemas relacionados à insônia, né? Então as pessoas ficam com muito problema para dormir. E aí, quando eu pego uma paciente assim, eu tenho que fazer uma avaliação legal e, gente, é batata. Todo mundo consegue dormir na primeira noite. Então, a medicina chinesa, ela é muito eficaz para tratamento, né? Então, aqui eu quero conversar, eu quero falar a respeito dessas coisas com vocês. Nessas próximas lives, eu vou vir então agora falando de cada elemento. Vou começar falando domingo sobre o elemento madeira, que é um elemento das pessoas empreendedoras, das pessoas que gostam muito de verde, das pessoas que têm mais problemas relacionados a fígado, problemas como fibromialgia, problemas musculares de uma forma geral, tem muitas dores assim pelo corpo, sem saber muito bem de onde vem, sabe? Então essas pessoas, tendinites, tá bom? Todas essas pessoas que têm esse tipo de problema, eles são muito ali do elemento madeira. Então a gente vai falar quais são as características dessas pessoas, quais são as coisas que elas têm, que elas mais vão conseguir melhorar, quais são as características positivas e quais são os principais problemas que elas podem ter de saúde, tá? E quem tiver esse desequilíbrio aí no elemento madeira vai se identificar na hora, né? É muito, muito, muito. Por isso que eu brinco que quando a gente trabalha com medicina chinesa, as pessoas acham que a gente é meio bruxa, porque tá tudo ali, é tudo muito interligado, tá? Então a medicina chinesa ela é muito detalhista nesse sentido, né? E aí, gente, eu quero dizer o quê? Por que é importante saber a medicina chinesa? Ela é legal para quem quer conhecer só por conhecer mesmo. Apesar de que as terapias chinesas, né, não todas, mas muitas delas, como a auriculoterapia, por exemplo, a pessoa pode aprender e pode aplicar nas pessoas da família, né? Nada impede que você aplique ali nas pessoas que você quer. Agora, os profissionais da área da saúde podem, inclusive, adicionar qualquer tipo de procedimento, de atendimento voltado à medicina chinesa no seu trabalho diário. Então, por exemplo, a pessoa é enfermeira e quer oferecer trabalhos de medicina chinesa, contanto que ela esteja especializada, ela pode, tá? Qualquer pessoa, farmacêutico, biólogo, biomédico, qualquer formação na área da saúde, pode inclusive ser uma formação de nível técnico. A pessoa pode trabalhar com medicina chinesa. Melhora muito a qualidade de vida de paciente, melhora muito a qualidade de vida do próprio profissional, porque ele consegue muitas vezes se auto-aplicar, né? Então são técnicas, né, muito ricas. E aí, só lembrando que as PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares, elas são tanto aceitas pela ONU como pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele aceita 28 técnicas aqui no Brasil, e essas 28 técnicas podem ser disponibilizadas, inclusive, no SUS, e os convênios também acabam que eles fazem a associação ali eu não sei como é a palavra agora certa, ele faz a liberação lá do profissional para poder aplicar as técnicas de práticas integrativas e complementares. E a gente tem uma deficiência de profissionais que trabalham com esse tipo de coisa. Então fica aqui também a dica para todo mundo que quer aí, de repente, se especializar, conseguir alguma coisa ali, ó, eu quero me destacar no mercado, eu não sei exatamente o que eu posso fazer, então busquem a medicina chinesa, busque as técnicas complementares, busque as práticas integrativas e complementares, que você com certeza vai conseguir aumentar a tua renda, com certeza você vai conseguir aumentar a quantidade de clientes que vem até você, porque as pessoas querem, gente, resolução de problema. Se o meu paciente chega para mim com dor na coluna, ele quer sair sem dor na coluna. É só isso que ele quer, né? E muitas vezes a gente consegue fazer isso com uma semente na orelha. Eu não preciso de grandes investimentos, eu não preciso ter um espaço maravilhoso para trabalhar, eu preciso de um lugar simples, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de uma plaquinha com uma sementinha ali que eu vou aplicar na orelha do meu paciente e ele vai melhorar absurdamente e a gente fideliza, porque uma vida sem dor, gente, é qualidade de vida, né? Quem não quer, quem não paga por isso. Então,
Acho que é algo assim que é pra gente mesmo ficar cada vez mais curioso a respeito, né? Em vez da gente ficar tomando remédio, em vez da gente buscar aí sei lá o que, a gente consegue muito disso através das práticas integrativas e complementares. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui comigo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu falo tanto que eu nem pergunto, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode ficar à vontade. Caso vocês vejam essa live em algum outro momento, pode mandar também as perguntas lá no meu Insta, no meu direct, que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Até domingo, gente. Obrigada!